Existe no mundo, há centenas de anos, a crença de que é possível causar azar ou até a morte através de algum tipo de mágica obscura ao se lançar uma maldição sobre alguém. Mas será que existe uma base racional que justifique esse temor? E se você fosse vítima desse tipo de maldição, o que faria a respeito? Prepare-se para uma jornada aos mundos sombrios e descubra 10 maneiras de se livrar de uma maldição. Ciência em 10 atos. Você já pensou em lançar uma maldição sobre sua sogra reclamona ou seu chefe tirânico? Ou já se sentiu amaldiçoado por algum amor não correspondido ou por um funcionário descontente? Ao sentir-se vingativo ou paranoico, coloque um pé de coelho no bolso, pendure uma cabeça de alho sobre a porta. Sente-se e aproveite nosso guia completo sobre maldições. Sua praga! Mostraremos a você que pessoas e coisas deve observar. Cidades amaldiçoadas e carros que dão azar. Vamos ajudá-lo a encontrar um druida amigo que ofereça aos consumidores algumas dicas de como escolher sua bruxa. E, é claro, tentaremos descobrir se há alguma base racional para essa maldita parafernália. É um estouro, é eletrizante, é uma bobagem. São 10 maneiras de se livrar de uma maldição. Começaremos a contagem regressiva com a praga mais famosa do mundo. O Egito, milenar, misterioso, belo, arenoso e cheio até o topo de múmias. O Egito é como uma colmeia repleta de corpos. Tantas múmias foram descobertas no século XIX que as usamos como combustível para navios a vapor e trens, porque o natrão é bem saturado de betume, o que dá um ótimo combustível. E talvez teria sido melhor que nossa múmia tivesse sido usada como combustível. Aí não teríamos que contar a assustadora história da maldição de Tutancâmon. O Egito ainda tem uma aura de mistério e enigma. Quando Tutancâmon foi descoberto, ele foi uma celebridade da época. Apesar de estar morto, ele ainda assim era o tal. Então, o que nós sabemos sobre esse cara, o Rei Tuta? Bom, sabemos que ele morreu, vamos dizer, há uns 3.300 anos. Os egípcios reverenciavam seus monarcas como deuses, e quando eles morriam, os sacerdotes arrancavam o cérebro pelo nariz, mumificavam o corpo e o enterravam no Vale dos Reis ou das Rainhas, com um monte de objetos de valor para sua passagem para outra vida. E como uma garantia final contra ladrões, eles lançavam uma maldição sobre a tumba. Infelizmente, as antigas maldições nunca funcionaram muito bem para deter o crime. E através dos séculos, muitos faraós tiveram suas tumbas saqueadas. Embora não saibamos o que aconteceu com seus malditos ladrões, outros faraós sobreviveram aos ladrões de tumbas, mas caíram nas mãos dos arqueólogos depois. Conheçam a equipe de durões ingleses de Lord Carnarvon, que escavava o deserto em busca do passado distante. Bem, quem diria? Finalmente, em 1922, eles descobriram a tumba esquecida do Rei Tuta. Pouco tempo depois, Carnarvon morreu estranhamente devido a uma suposta picada de mosquito. Porcaria! E naquele mesmo momento, na Inglaterra, sua cadela fiel, Suzy, também morreu misteriosamente. Logo, os outros membros da equipe também começaram a bater as botas. Seu meio-irmão ficou maluco e se suicidou. E eles estavam morrendo como moscas. Ou não estavam? O número de pessoas que se acredita terem morrido pela maldição de Tutancâmon é um exagero. Algumas estimativas chegam a 46, na verdade, porém há muitas pessoas que sobreviveram até ficarem bem idosas.
O último deles morreu, acho, no final dos anos 60, com 92 anos. Pense naqueles atores humildes fazendo vários papéis pequenos em peças vulgares, esperando em vão pela suposta grande oportunidade. E para completar, o insulto que faltava: lidar com a praga de Macbeth. Eu sabia que algumas coisas horríveis aconteceram quando Macbeth foi encenada. Obviamente ocorreram vários incidentes em vários anos e em várias produções, e isso só acrescenta a sua mitologia. Shakespeare a escreveu com o rei James em mente, sabendo que ele era muito supersticioso. Foi a primeira vez em que Shakespeare fez uma peça em nome de um monarca. Ele sabia que James estava obcecado com sua herança ao trono e, além disso, James também era obcecado com o sobrenatural. Então ele começou com aquela ideia maravilhosa das 3 bruxas, as 3 irmãs. Mais doce para a panela e mais fundo para a panela. A famosa maldição está no ato 4, cena 1. Bom, podemos supor que ao juntar aquelas coisas no caldeirão, Shakespeare tenha usado uma receita verdadeira de magia negra e que os criadores desse ritual não tenham ficado nada satisfeitos. Maldito, maldito, maldito. Assim diz a lenda que elas amaldiçoaram a peça e quem ousa dizer o nome da peça é amaldiçoado e coisas horríveis acontecem. Silêncio. O encanto está pronto. Agora E como aconteceram coisas horríveis. Na noite de estreia, em 1606, o ator que fazia o papel de Lady Macbeth teve uma febre e morreu, forçando Shakespeare em pessoa a fazer o papel. Meu marido! Oh, que vista lastimável! Faço o que posso, querido. E aí a coisa ficou feia. Meio século depois, um ator que representava Macbeth trocou uma adaga falsa pela verdadeira. Ele então a usou para matar Duncan, bem na frente da plateia. Com o passar dos anos, o número de mortos subiu constantemente. Nariz vermelho, especialmente. E urinas. A lascívia, senhor. Está horrível! Canastrão! Está horrível! A execução. Em 1721, os atores ficaram irados com o nobre que tossia na plateia e o atacaram. O nobre voltou com guardas e incendiou o teatro. Em 1936, Orson Welles incluiu um curandeiro em sua produção enfeitiçada da mesma peça. O crítico de teatro Percy Ramon arrasou a peça e em poucas semanas estava morto. Ainda não se convenceu? E um infeliz da plateia, que foi atingido por um acessório em uma cena de luta, sofreu um ataque do coração e morreu ali mesmo. Ou Lady Macbeth, que teve um final triste quando caiu sonâmbula no poço da orquestra. Até hoje, no século XXI, muitos atores ainda são muito supersticiosos. Eles acham que o simples murmurar da palavra Macbeth é o suficiente para invocar a maldição, razão pela qual costumam se referir a ela como a peça escocesa. Durante anos eu disse sempre a peça escocesa. Não porque entendesse a razão disso, mas porque achava que os colegas atores me olhariam feio se eu dissesse aquela palavra e desse azar. Se você tiver o azar de sussurrar o nome da peça escocesa, tem que se livrar da maldição, porque é ruim. Várias coisas podem acontecer na produção. Pode ter consequências físicas terríveis. Tem que se livrar dela. Tá bom, então. Macbeth. Dane-se. Infelizmente é bem simples. Desça do palco, saia do teatro, dê 3 voltinhas, cuspa rápido no chão, grite a palavra mais profana que conhecer. Daí pode voltar para o teatro sabendo que está livre da maldição. O olho grande é a praga mais antiga do mundo. E nos segue desde o início dos tempos. Em poucas palavras, é o velho monstro de olhos verdes, a inveja. A maioria das culturas antigas acreditava em algum tipo de mal-olhado, mas tinham formas diferentes de se livrar da praga.
De acordo com Alan Dundes, da Universidade de Berkeley, o mal-olhado se baseia no medo das coisas ressecarem, o que explica por que os armênios cospem em tudo. Estão sendo educados. Por exemplo, quando uma velhinha cumprimenta um bebê, ela cospe nele. Isso faz com que a mãe fique certa de que seu bebê não pegou a praga da velhinha. No entanto, se ela não cuspir na criança, a mãe tem que fazê-lo 3 vezes e depois dizer Pito Machala, o que significa olhe os trabalhos de Deus. Mas não se engane, pois o mal-olhado não é privilégio dos supersticiosos. Em 1979, as Forças Especiais Americanas do Fort Bragg tentaram usar o mal-olhado em experimentos com a psicocinese, tentando explodir o coração de cabras somente com a força da mente. Você pode achar que isso é uma piada, mas há alguns pesquisadores que, trabalhando nos limites da razão, acreditam na existência de uma dimensão quântica de atividades psíquicas que envolve os chamados campos magnéticos da biosfera. Parte da minha teoria sobre o funcionamento dos organismos está baseada em campos, ou seja, cada organismo, cada animal e cada pessoa tem campos por dentro e por fora, como um ímã tem um campo dentro e outro fora. Em teoria, dizem que a psicocinese pode ser realizada pela manipulação desses campos magnéticos e depois pela sua concentração em uma área específica para causar danos. Durante a Guerra Fria, os blocos orientais e ocidentais investiram milhões em operações psicocinéticas. De acordo com Yuri Malin, um antigo agente da KGB, Boris Yeltsin foi alvo de operações psíquicas malignas. No início dos anos 90, uma pequena antena foi encontrada no quarto do premier russo. Longe de ser um aparelho de escuta, a equipe de segurança concluiu que o aparato servia para exercer influência psicológica sobre o presidente. Isso levou à criação do Departamento de Segurança Psíquica, do qual Yuri era membro. Acreditava-se que pessoas extraordinárias poderiam colocar um olho grande no presidente com qualquer coisinha que ele tivesse. Essa é uma teoria intrigante. Será que a praga do mal-olhado está por trás desse comportamento? Provavelmente não, mas não dá para dizer ao certo. Serão essas incríveis rochas neolíticas em Salisbury, Inglaterra, capazes de eliminar uma maldição? Stonehenge tem milhares de anos e ainda está envolvida em mistérios. Seria um templo antigo ou um enorme instrumento astronômico? Ou como uma vez os metaleiros do Spinal Tap disseram, um local onde espíritos femininos moram, e elas vivem bem, os homens são homens, e as crianças dançam ao som das flautas de Pan? Seja o que for, nos disseram que não podemos fazer filmagens ali. Mas tudo bem, porque a apenas 2 horas de distância, em Cornwall, conhecemos um homem que tem uma réplica completa em seu jardim. Esse homem é Ed Prynne. Eu sou Edward Prynne, sou o arquidruida de Cornwall e também rei de Cornwall. Mas estou aqui para contar a vocês uma maldição diferente de todas as outras de que já ouvi falar. Não havia surfistas em Cornwall há 300 anos, mas havia pobreza, inveja e ódio, o que justifica essa terrível maldição. Um senhor de terras local, chamado Squire Peters, pegou um enorme cardume de arenques, muito mais do que ele conseguiria comer. Mas uma bruxa local chamada Martha Ive pediu ao pescador um pouco de peixe para dar aos habitantes famintos. Ele não cedeu nenhum e decidiu, por alguma razão desconhecida, menos a ele, que enterraria os peixes restantes em um terreno próximo. Ela disse, vou lançar uma praga nesse terreno e amaldiçoar você. Assim que essa terra for arada, seu filho mais velho morrerá. E assim aconteceu. Quando o terreno foi arado, morreu o filho mais velho de Squire Peters. E não parou por aí. Meu Deus, era como jogar boliche. Com o passar dos anos, os pinos caíam. Toda vez que o terreno era arado, sempre morria alguém nas redondezas. Isso foi adiante até hoje. Mas o que vamos fazer hoje à noite é quebrar essa maldição. E isso é como brincar com
bombas nucleares. É mágica em seu ápice, então venham. Não percam isso, venham. Então, voltemos ao meu Stonehenge. Esse é o Stonehenge do Ed. Ele diz que é um monumento à fertilidade e que cada pedra aqui tem o nome de alguma mulher que fez parte da vida luxuriosa dele. Aqui estamos. Há muitas formas de acabar com maldições. Mas essa pedra aqui é Hexicon e ela acabará com a praga. Então, quando eu atravessar essa pedra furada, a maldição estará quase acabada. E isso é magia de verdade. As pedras sempre foram sagradas. Há pedras amaldiçoadas e pedras curativas. A Hexicon é mais uma verdadeira pedra de cura. E existem muitos fatos que sugerem que esta pedra seja capaz de curar várias doenças. Por exemplo, outro nome para ela é pedra ciática, porque se acredita que se você tiver uma dor no ciático e passar através desse buraco, a pedra curará a dor. Bom, isso explicaria os passos de dança do Ed. Todas as vezes que o Ed fecha um outro circuito ao redor da pedra, o poder da antiga maldição de Marta diminui. Até que um dia... Eu quero aproveitar esse último momento para agradecer a todos os espíritos que me ajudaram nos últimos anos. Eu agradeço a todos, mas a hora é agora. Vou entrar, vou colocar a chaleira para ferver, vamos tomar um chá e quero que todos vocês venham comigo. Vamos! Hora de entretê-los com uma música amaldiçoada. Tão deprimente. Dizem que aqueles que a ouvem tendem a cometer o suicídio. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal. Vártalak kedvesem templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt. Bánatom hintaja nélküled visszajött. Esta é Domingo Triste, Gloomy Sunday, a canção suicida húngara. A música foi escrita em 1933 por um cara chamado Rachel Seres. Depois disso, a história ficou um pouco confusa, mas nossa versão preferida dela é a seguinte. Depois de levar um chute da sua noiva, o triste Rachel penou para escrever um desabafo da depressão que sentiu. E, acredite ou não, foi um sucesso total. Deslumbrado com sua nova fortuna, Rachel enviou uma cópia da letra para sua ex. Acossada pela culpa e provavelmente furiosa por ter perdido sua porção dos royalties, a ex de Rachel, cheia de remorsos, decidiu que não aguentava mais e se enforcou. Desde então, a melodia tristíssima de Rachel foi responsável por levar mais de 100 amantes não correspondidos ao abismo. Um após o outro. Basta esses amantes depressivos ouvirem algumas notas desse sucesso desanimado para procurar um penhasco para se jogar. Dizem até que a BBC chegou a banir essa música do ar no final dos anos 30. Mas por que essa música é tão deprimente? Tudo bem, a letra é meio triste, mas as do The Smiths também. E não me fale do End, de Jim Morrison. Então, será a música? Em primeiro lugar, ela é numa escala menor. A melodia é assim. A harmonia dessa música também tem elementos que são estruturados para nos fazer sentir tristeza. Uma linha de base descendente. Ela tira todo o potencial da melodia ascendente de passar qualquer ideia positiva. E a melodia em si tem elementos de ânsia. Ela nunca dá uma solução. É como se você estivesse buscando o tempo todo a resposta para uma pergunta e não há resposta. Então você aparentemente chega a uma resposta, mas ela se torna a mesma pergunta. E qual é a resposta?
nada além da tristeza inicial. É desesperadora. Não há nenhum tipo de solução. Caramba, isso é deprimente demais. É claro, não é tudo culpa da música. Há também os reis da dor de cotovelo que compram essas músicas. Qualquer desesperado vai se identificar imediatamente com a letra dessa música e, é claro, vai afundar. Então, se a garota dos seus sonhos te der um bilhete azul e você quer evitar a maldição da música suicida húngara, compre uns tampões de ouvido e evite ouvir Gloom Sunday. De um ponto de vista mais positivo, vale a pena notar que mais de 150 artistas diferentes gravaram a música do suicídio e eles estão todos bem. Estamos a meio caminho em nossa contagem regressiva para as 10 pragas mais horríveis que já foram lançadas e como se livrar delas. Se você acaba de se juntar a nós, já perdeu o cérebro de Boris Yeltsin e alguns atores ruins em um fim nefasto. Mas fique tranquilo, ainda temos toneladas de coisas assustadoras a mostrar. A seguir, vamos livrar uma cidade à beira-mar de uma maldição. Um bruxo chamado Kevin, vestido de hobby, com o corpo ilegalmente para fora do teto solar do seu velho Dois Tempos, na beira do mar, em Hastings. Tudo por causa de um cara chamado Aleister Crowley, que fazia bonecos de sombra e era o homem mais malvado do mundo. Adorava o demônio, praticava yoga e, como uma vítima da síndrome de Tourette em um filme de Scorsese, lançava pragas. Ele encarou pela primeira vez sua força diabólica aos 8 anos de idade. Aqui! Vire-se! Ele desejou o mal de seu professor que havia batido nele. Como esperado, algumas semanas depois, ele havia desaparecido. Daí em diante, Aleister não parou mais. Ele amaldiçoava a todos. Ele lançou praga até sobre uma montanha, Beachhead, que é um dos locais de suicídio favoritos da Grã-Bretanha. Após toda uma vida de maldades, cruéis demais para contar aqui, Aleister foi para a linda e ensolarada cidade de Hastings, na Inglaterra. Foi ali que, sem um tostão e viciado em morfina, Aleister lançou suas últimas pragas. Uma foi dirigida a seu médico por não lhe dar drogas. A segunda, dizem, foi amarga. Foi dirigida a Hastings. Então, como livrar essa charmosa cidade de praia de uma praga? Ficamos desnorteados até nos depararmos com um bruxo do bem da região, Kevin Carlion. As pessoas perguntam, é o seu hobby? É claro que não. Hoje é meu trabalho integral. As pessoas não acreditam que eu tenho uma vida comum. Esperam que eu abra a porta a caráter, com toda a parafernália. Nesse ponto, eu acho que eles se sentiriam mais à vontade, sabe? E as pessoas dizem, como é que você gosta de ser chamado? Kevin, o bruxo, sou eu. Kevin acredita que Hastings está mesmo amaldiçoada. E isso porque Crowley lidava com uma rede de poder sobrenatural advinda das chamadas linhas de posicionamento. De fato, se você tomar um mapa de alguma região e olhar para as igrejas, e olhar também para as pedras, para as fontes e para os locais sagrados dessa região, verá, na verdade, que eles se alinham no que é chamada linha reta mística. Ou seja, há poder nessas linhas de posicionamento. Há lugares onde, por exemplo, linhas de posicionamento se cruzam. Kevin considera uma regra que as linhas de posicionamento estejam cheias de energia positiva e feliz. E isso é uma coisa boa. É quando essas linhas se cruzam, como aparentemente fazem em Hastings, que os problemas começam. As linhas de posicionamento que se cruzam de acordo com Kevin criam correntes negras. Essas correntes são cheias de energia negativa. E isso é uma coisa ruim. No entanto, Kevin está certo de que sua força mística está à altura tanto da praga de Crowley quanto do cruzamento das linhas de posicionamento. Após erguer seu altar portátil, Kevin invoca o espírito dos elementos: terra, fogo, água e ar. Agora você está presenciando mágica verdadeira. Morra de inveja, David Copperfield. Surja grande poder, mais e mais alto. Surja grande poder, mais e mais alto. Neste dia, tudo que foi mal deve ir-se. Eu, Carlionite, meu nome mágico, invoco aqui os espíritos. Todo mal e todo ódio
incluindo o de Aleister Crowley. Bate. Todo mal, bate. Todo mal, bate. Que assim seja! Mas será que para acabar com a maldição do homem mais malvado do mundo, não é necessário mais que convidar os espíritos para se reunirem no topo de uma montanha em Hastings? Todo mal e Crowley, ide! Que assim seja! Que seja assim. Como um pontífice pagão em um papamóvel de pobre, Kevin passa pelas ruas de Hastings. Primeiro ele joga água benta em todas as ruas de Hastings. Depois ele comanda a presença remanescente de Crowley que se mande. Finalmente, até os sinais de trânsito parecem obedecer a seus comandos. E nesse momento, sabemos do fundo do coração que a maldição terminou. É simples dirigir um carro por aí acabando com pragas. Mas e se seu carro estiver amaldiçoado? Hora de chamar um mecânico espiritual com uma mala de ferramentas mágicas. Em 2005, um padre francês deu 190 km por hora em um BMW. Ele disse à corte que o demônio o tinha dominado. É claro que ele estava mentindo. Como sabemos? Ao contrário do que pensamos, o demônio não anda em BMW. Ah, não. Satã dirige um Ford Carne roxo. Isso mesmo. Esse carro não é somente amaldiçoado com um motor pequeno e pintura ruim. Ele também carrega o temido número bíblico do anticristo, 666. Como anunciado na Bíblia, o Apocalipse. Achamos que 666 é uma referência ao grande imperador Nero, que foi, desde o início, um grande perseguidor dos cristãos. Na opinião deles, todos deviam ser jogados aos leões, mas é claro, sabemos que Nero, sem dúvida, tinha vários parafusos soltos. Então, de certa maneira, ele sempre tinha alguma coisa contra todo mundo. 666, o que lembra isso a você? É o nome do monstro, é o nome da besta. É a promessa do fim. De novo, uma obsessão com a morte. É o número do demônio, é o filho do demônio. Qualquer que seja a origem da placa, Kate, seu proprietário, está convencido que seu carro está amaldiçoado. Ele o culpa por tudo, desde o tempo ruim até a explosão de sua TV. É aqui que entra Ivan Macbeth, o mago da nova era, e seu alegre bando de druidas megalíticos. Eles prometem acabar com a maldição. Hoje, junto a Dave, estão Lila, Bia e Kevin John. Lila afirma ser uma xamã experiente, e pode ser que o Kevin seja seu namorado. Não temos certeza. A cerimônia tem início com um cântico sagrado rápido. Daí o druida de chapéu esquisito lança um monte de bênçãos neopagãs sobre o carro. Abençoe esse carro, pois não há maldição. Ele só não foi compreendido. Segundos após entrar no carro, algo muito estranho começa a acontecer. Kevin parece estar possuído no banco do passageiro. Mas os druidas megalíticos não desconfiam da crise paranormal que ocorre dentro do carro. Todas as incompreensões. Parece que agora Lila está exorcizando Kevin com um cristal que ela sempre carrega na bolsa para emergências como essa. Forças da terra. Entra no cristal. Estão chamando a saída dos espíritos. É meio como pesca esportiva psíquica. Lila recolhe a entidade em seu cristal até que, de repente... Lá está ela, dentro do cristal. A energia, a entidade que estava no carro, deixou o espaço do carro através do Kevin e agora está no meu cristal. Agora que o espírito maligno está aprisionado no cristal de Lila, Kevin precisa ser curado. Então começam a cuspir. Pode parecer estranho, mas disseram que essas libações estão consertando os chakras de Kevin. O próximo a enfrentar as cuspidas é o maldito carro. Quem sabe se isso serve para acabar com as maldições, hein?
Ao menos depois dessas cusparadas todas, o carro vai ficar brilhando. Está feito! Acabar com as pragas é como construir algo. É preciso a ferramenta certa para o trabalho dar certo. Isso torna o próximo item da nossa lista a chave inglesa de nossa caixa de ferramentas anti-maldições. O vinagre dos 4 ladrões é uma poção com propriedades mágicas tão fortes que seus conhecedores dizem que é capaz de lançar ou quebrar qualquer tipo de maldição. É uma receita inglesa secreta que data da época da peste negra, quando os 4 ladrões em questão criaram uma poção para se protegerem de pegar a peste enquanto roubavam a casa das vítimas da peste. A poção é um segredo bem guardado, conhecido somente por algumas bruxas e bruxos. Mas nós conseguimos a receita em uma viela de uma cidadezinha do sul dos Estados Unidos. O que está esperando aí? Entra logo. Esse é o Maurice, é o meu galinho preto. Não vamos cortar a cabeça dele, nem vamos cortar a garganta e deixá-lo correndo por aí enquanto tocamos sua campainha e saímos correndo. Isso seria horrível. Não sei se você notou, mas a Mimi é uma bruxa. Ela pesquisou velhos documentos de bruxas e livros antigos de receitas mágicas durante anos para recriar o notório vinagre dos 4 ladrões. Ela não conta o que há nele, mas concordou demonstrar para nós como usá-lo. Se você for um pouco nervoso, não olhe agora. A Mimi está prestes a nos mostrar como lançar uma praga para mandar alguém para a prisão. Essa pessoa deixou um rastro de sangue e vísceras atrás dela. Eu vou pegar um papel com a sua caligrafia e seu nome. Vidro quebrado. É para rasgá-lo, colocá-lo onde ele deveria estar. Terra de prisão. Essa é de prisão federal. Não é fácil pegar terra de prisão. Tem que ter amigos em lugares obscuros. Agora um pouquinho de vinagre dos 4 ladrões. Incrível. Dentro dessa garrafinha, uma poção mágica para acabar com todas as mágicas. Vou tomar um golinho. O vinagre dos 4 ladrões surgiu durante a Grande Peste em Londres, em 1665. E 4 ladrões faziam o quê? Eles entravam na casa de vítimas da peste após morrerem para poderem roubá-las. O que impressionava as autoridades era: A, eles roubavam os corpos dos mortos, mas B, eram capazes de sobreviver à peste. Então eles faziam isso sem contrair a peste. E o que pensavam era o seguinte: que encantamento, que mágica os permitia fazer isso e ficar imunes à peste. É claro, hoje sabemos que a peste foi causada pelas pulgas do rato negro, ratos. As pulgas mordiam as pessoas e espalhavam a peste, é claro. É lógico, eles não sabiam, então pensavam que havia algum elemento mágico naquilo. Samuel Pepys, que sobreviveu à peste, frequentemente se banhava à noite com conhaque e notou que as pulgas não mordiam à noite. É claro, o vinagre tem as mesmas propriedades que o conhaque. As pulgas provavelmente achavam o vinagre horroroso e isso era simplesmente uma técnica para evitar que eles pegassem a peste bubônica, o que não impediu o vinagre de se tornar uma verdadeira lenda e as pessoas consideravam o vinagre dos 4 ladrões uma verdadeira pedra filosofal. Um cuspe. Um pouco de casca de ovo. Um pouco de álcool. É álcool de limpeza, mas se faltasse uma bebida, eu tenho certeza de que beberia isso aqui. Eu vou enterrar isso na extremidade da propriedade dele. Provavelmente às 3 horas da manhã, que é o que chamam de Hora das Bruxas. Nós queríamos perguntar se seria possível acabar com a maldição, mas Mimi nos enfeitiçou, levando-nos para um banho cerimonial. Espertinha. Temos que deixar Mimi e seus condimentos para tirar maldições, porque agora é hora da penúltima forma de livrar-se de uma maldição. Algumas pessoas nascem amaldiçoadas. Não é culpa de ninguém, são os gênios, ou o destino, ou algo parecido. Olhe só o Tom. Por trás de suas feições, que lembram as do príncipe William, e sua dicção hóspede perfeita, há uma alma atormentada. Tom é amaldiçoado com um temperamento horrível. Eu tive problemas com o meu temperamento a maior parte da minha vida.
Quando eu vejo as pessoas, eu vejo medo e sinto raiva e quero bater nelas sem qualquer razão. Por exemplo, quando estão no meu caminho no momento errado. Ai, é preocupante o que eu posso fazer a elas. Outras pessoas, como Tom, passaram anos na terapia ou em cursos de controle da raiva. Mas o Tom odeia esses charlatões e não pode mais esperar. É por isso que ele procurou uma solução rápida com um grupo de bruxas Wicca. As pessoas vêm até nós com pedidos a resolver a respeito de vários problemas diários que possam ter. A maioria é de longe, sobre cura, geralmente de doenças físicas, mas dá de tudo, desde como comprar um carro novo, encontrar um trabalho, obter uma promoção, como encontrar a pessoa certa para mim, como fazer meu cachorro parar de fazer xixi no tapete. Dá de tudo. Se acontece no seu dia a dia, mais cedo ou mais tarde, eles vêm e dizem: tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Com o Tom, o problema era manter o controle de seu temperamento. E então o que fizemos foi um FIFO, que é uma imagem dele que então nomeamos para torná-la representativa. E então, ao fazer isso, a imagem tornou-se o Tom para fins mágicos. Marcada com o símbolo do pentagrama, ela pode trazer equilíbrio aos elementos. E eu também invoco a deusa e a Deus, para abençoá-la e ao Tom. Não é mais forte se eu usar o FIFO, mas torna a magia mais duradoura. Qualquer magia exercida no boneco reverte na pessoa. Mas pode haver mais nessa cerimônia até que as bruxas se deem conta. É bem provável que os padrões neurológicos de Tom estejam sendo alterados, não pelo boneco, mas pela batucada. Sempre se supôs que os tambores afetem o corpo e o cérebro fisicamente quando os tambores são tocados, em uma frequência similar aos ritmos alfa do cérebro. Então eles criam um fenômeno conhecido como condução auditiva. As pessoas passam por uma reação física e sentem-se fora de controle. Apesar das aparências, é bem provável que Tom esteja de fato perdendo o controle. Somente ele está fazendo isso por dentro. Olhai o Atami, símbolo do deus cornífero. Como a taça está para a fêmea, o Atami está para o macho. E unidos, eles fazem surgir a vida eterna. E quando o sol se põe, a cerimônia se encerra. E talvez tenha sido o boneco, ou os tambores, ou somente a oportunidade de se reunir com o deus cornífero e com a grande mãe. Mas o Tom parece estar perfeitamente em paz com o mundo. Que isso dure bastante. E desejamos bons encontros. Bons fluidos e bons encontros. É hora de concluirmos essa maldita contagem. Mas antes de revelarmos a técnica final para livrar-se de uma maldição, vamos lembrar rapidamente o que já vimos até agora. Em 10º está o Rei Tuta e a maldição da múmia assassina. Mais dores para a barrela, mais fogo para a panela, na peça escocesa. O mal-olhado e as vovós cuspideiras vêm em 8º. Em 7º, o arquidruida Ed Prim e seu Stonehenge no jardim. Em 6º, música para suicídio, Gloom Sunday, Domingo Triste. Em 5º, a praga do malvado Aleister Crowley. Em 4º, o passageiro possuído no Ford Capri. Cuidado com o número da besta. O 3º nos deixou molhados com uma bruxa e um pouco de vinagre dos 4 ladrões. E em 2º, somos abençoados, as bruxas Wicca. Mas no número 1 de nossa contagem regressiva praguejada, há a religião mais estranha e temida do mundo, que aterroriza o coração de seus seguidores. Prepare-se para o voodoo. Como já vimos no programa, rogar uma praga e se livrar de outra envolve algumas poções bem peculiares e um comportamento bastante estranho. Mas nada se compara à estranha esquisitice do voodoo. Lembra-se de Roger Moore e Jane Seymour em Um Novo Dia para Morrer com as cartas de tarô e os bonecos espetados? É tudo verdade. O voodoo começou como magia tribal africana. Depois de viajar pelo mundo, ela evoluiu e deu uma estranha volta.
um pouco de xamanismo, uma pitada de maçonaria e um punhado de catolicismo. Dizem que o voodoo é o último recurso para os perdidos e amaldiçoados. E é aí que entra o inglês azarado do norte da Inglaterra. Então, eu já fui atropelado. A primeira vez foi quando eu tinha 18. E depois eu acho que foram umas 3, não, foram 5 vezes. Fui atropelado 5 vezes. Eu já estive em 3 batidas, já levei um tiro num ônibus, me feriram no traseiro com uma chave de fendas e eu já fui esfaqueado no braço quando andava na rua. Então eu acredito que alguém me roubou uma praga. E depois de ouvir essa história, tendemos a concordar. Embora o pobre homem ainda esteja inteiro, não há dúvidas de que o Colin é o rei da falta de sorte. O que você imaginar já aconteceu comigo. Eu só quero me livrar disso antes que eu acabe morrendo. Se eu não me livrar, eu vou acabar morrendo antes dos 40. Eu já estou com 37. Mas as pessoas, e nós também, gostam muito do Colin. Outra pessoa que gosta do Colin é o Elmer Glover. O Elmer não é tão bonito quanto a Jane Seymour, mas suas credenciais como mestre voodoo são melhores. Lá no fundo, todo mundo acredita no voodoo. As pessoas acreditam no poder do voodoo. Nessa cidade, Elmer Glover é o pai que lida com os espíritos dos mortos. Ele encarna o espírito dos mortos. O que as pessoas têm que entender é que 90% do que acontece no voodoo não é o que você vê ao olho, sim o que acontece por trás dos panos. A cura da maldição começa com tambores e dança. Os espíritos do cemitério são chamados pelo batuque constante, iniciado pelos ogãs. Os ogãs estão entre as pessoas mais sagradas de qualquer religião afro. Os ogãs têm que ser iniciados. Existem tambores tão sagrados que só podem ser tocados em algumas cerimônias. Nem todos podem tocá-los, só as pessoas que já foram tiveram suas mãos batizadas, como dizem em Cuba. Pode ser que as dançarinas estejam só se divertindo, ou pode ser que os espíritos liberados pelas mãos dos ogãs tenham baixado em seus corpos. De qualquer modo, Colin agora virou um escravo do ritmo e está à mercê das mãos de Elmer. Colin é colocado em um vai-vai, aparentemente um símbolo da morte, do renascimento e da ressurreição. A seguir, tiram suas roupas. Como todos sabemos, a limpeza e Deus andam de mãos dadas. No entanto, sabão e água não adiantam para limpar a aura. Para tirar essa mancha espiritual é preciso sangue de dragão fresquinho e melhorado. A aura de Colin foi bem limpa, mas parece que seu campo energético ainda precisa de atenção. E é aí que entram os pombos. Vamos usar o poder do Você pede a um ser natural vivo que absorva a negatividade, que a arranque da pessoa com problemas e que morra por essa pessoa. Bom, vamos agradecer que isso não esteja acontecendo no Peru. Lá eles usam porquinhos da Índia. Um estudioso africano famoso, Ali Masrui, explicou que o sangue é o pagamento dos deuses. Os deuses precisam desse alimento. Ainda bem que os deuses andam com pouca fome ultimamente. O pombo se livra por pouco. O pombo está livre. E parece que o Colin também. Eu sei que isso soa estranho para as pessoas, porque de onde eu venho, você simplesmente não ouve falar dessas coisas. Eu me sinto ótimo, é sério. Depois de ficar de cara feia, de ficar me sentindo péssimo também, pode acreditar. Eu acho que essa é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu estou acreditando muito nisso. As obrigações finais para os deuses são feitas. E Colin, livre de sua maldição, está pronto para começar uma nova vida, muito melhor. Esperamos. Versão brasileira Audiocorp.